como estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Você sabia que Roma é a capital da Itália e da região de Lácio? Você sabia que Roma é a cidade mais populosa da Itália e a terceira cidade mais populosa da União Europeia? E sabia que o Vaticano, o menor país do mundo, é um país independente dentro dos limites da cidade de Roma, o único exemplo existente de um país dentro de uma cidade no mundo? E o que fazer em Roma? Fica comigo até o final desse vídeo para receber diversas dicas. Aproveita também para já deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu sou a Anitta Del Grande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Roma recebe em média 8 milhões de turistas por ano, fazendo com que se torne a terceira cidade mais visitada na Europa. Podemos dizer que ela só perde para Londres e Paris. Essas cidades também disputam o posto de cidade mais romântica da Europa. Qual a cidade mais romântica da Europa para você? Deixa aqui nos comentários. Existe muita coisa para fazer e conhecer em Roma, mas quantos dias seriam suficientes para turistar por essa cidade tão maravilhosa, tão incrível e tão apaixonante? Por Roma ser uma cidade relativamente pequena, é possível conhecer e visitar as principais atrações em 3 ou 4 dias. O mais interessante é fazer tudo caminhando, a pé. O melhor de tudo é você se perder em Roma e após algumas curvas descobrir que não está perdido e que já esteve naquele local. Costumamos usar a seguinte frase: olha onde saímos. As ruas, os becos, os restaurantes, as lojas, os pontos turísticos, tudo é incrível e vale a pena ser observado de perto nos mínimos detalhes. Mas se seu tempo for curto ou você não gosta tanto aí de caminhar, faça percurso de transporte público. Ônibus, trem, metrô, táxi na Europa é extremamente caro, não vale a pena. Não existe a melhor época para visitar Roma, afinal qualquer dia é dia para se estar em um lugar tão maravilhoso. Mas uma boa sugestão para quem vai pela primeira vez é aproveitar o período da primavera, entre abril e maio, que tem pouca chuva e a temperatura fica em torno ali dos 20 graus. Junho até dá para considerar, mas julho e agosto são para os fortes, viu? Os aventureiros e aqueles que gostam de lugares, digamos que aglomerados. Além do extremo calor do verão europeu, é preciso enfrentar as multidões turistas do mundo inteiro que querem curtir o verão europeu nessa região. Precisa estar disposto. É importante deixar claro que Roma é uma cidade histórica, antiga, com arquiteturas incríveis, ruínas, ruas de paralelepípedos, é bastante movimentada, tá? Podemos dizer que a modernidade e o passado se cruzam aí o tempo todo. E o que fazer? O que visitar em Roma? É claro que você deve ir nos principais pontos turísticos. Não dá para pensar em Roma sem lembrar do imponente Coliseu, do Fórum Romano, da magnífica Fontana di Trevi, do Panteão, do Vaticano, é claro, da Piazza Veneza, da Praça do Capitólio, da Piazza Navona, da Piazza de Espanha e do incrível Castelo de Sant'Angelo. Primeiro, eu tenho que começar pelo imponente Coliseu. Não existe visitar Roma sem passar pelo Coliseu para ao menos registrar uma foto. Coliseu é uma antiga arena romana onde gladiadores faziam seus embates. É um dos principais pontos turísticos e imperdíveis na cidade, além de representar muito da história do país. Era uma arena em que pessoas de diferentes classes sociais podiam se divertir, se entreter, em especial com as lutas, entre os gladiadores e animais ferozes. Acredita-se na história que o público da arena atingia até 70 mil espectadores. A construção da época do espaço é realmente impressionante, não apenas pelo seu tamanho e pelos enormes blocos de pedra, mas também pelo que se sabe de sua construção da época do Império Romano, quando havia espécies de elevadores e rampas que faziam acesso entre a parte inferior e superior da arena. Também chamado Anfiteatro Flávio, está aberto ao público, que pode ser visitado internamente em visitas por conta própria ou com guia. Quando você conhece o Coliseu por dentro, fica realmente impressionada, imaginando como eram as batalhas ali e a multidão gritando em volta da arena. Uma dica importante é comprar antes os ingressos pela internet, porque a atração costuma ficar muito cheia e com longas filas. Dizem que os brasileiros adoram uma fila, mas não é bem assim. Segundo é o Fórum Romano e Palatino, são parte integrante do ingresso ao Coliseu, tá? Quando você compra o ingresso, já dá direito a visitar essas outras atrações. O Fórum Romano é uma área próxima à arena, podemos dizer que era o espaço onde aconteciam as principais atividades da vida da sociedade romana, imperial e republicana.
Ali ficavam edifícios públicos e religiosos, como templos e praças, aconteciam discursos, processos e cerimônias públicas. Hoje a área encontra-se em ruínas, mas alguns edifícios estão muito bem conservados e podem ser visitados internamente. Entre os pontos de interesse do Fórum Romano estão o Templo de Saturno, Basílica Emília, Arco de Sétimo Severo e a Via Sacra, principalmente Rua da Época. Já o Monte Palatino é uma das colinas que ficam ao redor de Roma e próximo ao Fórum Romano, mas cerca de 40 metros acima, que, por sua altura, oferece uma vista linda para o Fórum Romano. Coliseu, Fórum Romano e Palatino fazem parte de um bilhete integrado que contempla os 3 pontos turísticos e por isso há quem visite os 3 no mesmo dia, mas o bilhete pode ser usado em 2 dias. Visitar as 3 atrações em um mesmo dia pode ser um pouco cansativo, porque anda-se bastante dentro deles, mas quem não se importa com isso consegue fazer tudo em um único dia. Eu fiz em um dia. Fiquei cansada? Fiquei, mas valeu muito a pena. 3. E o que falar sobre a Fontana di Trevi? A Fontana di Trevi é a maior fonte da capital italiana e não tem como ficar de fora do passeio. É um dos lugares mais incríveis para se visitar, independente se é à noite ou de dia. Ela é um ícone de Roma, além de ser cenário de diversos filmes. Ela faz parte de uma das fachadas do Palazzo Poli e foi projetada por Nicola Salvi. A fontana fica localizada no coração da capital e é um ponto turístico de Roma que está sempre muito cheia, praticamente qualquer hora do dia. Dificilmente você vai encontrá-la vazia ou com poucas pessoas ao redor. Prepare-se para ter o rosto de outras pessoas compartilhadas em suas fotos. Uma tradição bem comum entre os visitantes é jogar de costas uma moeda nas águas da fonte, com a intenção de trazer boa sorte e retorno à cidade. As moedas são recolhidas e usadas para caridade. O quarto é o Panteão e a Praça da Rotonda ficam no centro histórico da cidade. O Panteão é um antigo templo romano dedicado a todos os deuses convertidos em igreja, com o nome de Basílica de Santa Maria e Mártires em Roma. É um passeio que você não deve deixar de fazer em Roma. É um lugar de impressionante arquitetura, com formato circular e com enorme pé direito, além de uma cúpula singular com 43 metros de diâmetro que possui uma abertura central, onde entra luz e ocasionalmente chuva. Dentro do panteão estão os túmulos de personalidades importantes da história da Itália, como Rafael e 2 reis italianos, Umberto I e Vittorio Emanuele II, símbolo da unificação italiana. Como é uma igreja, o local é aberto gratuitamente ao público e está localizado na praça Piazza da Rotonda. Por ser um templo religioso, é extremamente importante estar atento às regras de vestimenta e comportamento durante a visita, principalmente em horários de missa no local. 5º, o tão desejado Vaticano, Praça de São Pedro e Basílica de São Pedro. É exatamente ali que está localizada a sede da Igreja Católica no Vaticano. Mesmo que você não seja da religião católica, vale muito a pena realizar a visita. Na verdade, não tem como deixar de ir. O espaço é aberto ao público e as construções são únicas, divinas, como a Praça de São Pedro, uma praça de estilo barroco, aberta aos fiéis de todo o mundo, e a Basílica de São Pedro. O edifício católico mais importante do mundo é a Basílica de São Pedro. Sua construção é imponente, com 23 mil metros quadrados, rica em detalhes, com enormes colunas, recebeu contribuição de diversos artistas, dentre eles Rafael e Michelangelo. O local é reconhecido como Patrimônio da Unesco e entre os seus pontos de interesse estão o túmulo do Papa João Paulo II e sua cúpula, aberta ao público e que oferece uma visita linda. Como já era de se esperar, as filas na Basílica são enormes e é preciso ter disposição e energia para enfrentar. Às quartas-feiras, a praça recebe a audiência papal, um momento de encontro entre o Papa e os fiéis de todo o mundo. Se quer ver o Papa, mesmo que de longe, programe-se para fazer a visita na quarta-feira. Não deixe também de visitar os museus do Vaticano, Museu Egípcio, Museu Etrusco e a Pinacoteca Vaticana. 6º, uma das principais praças de Roma, a famosa Piazza Venezia, marca o encontro de 5 grandes vias da capital italiana e reúne importantes edifícios ao seu redor, entre eles o monumento à Nacional Vittorio Emanuele II, símbolo da unificação italiana. O imponente monumento a Vittorio Emanuele, ou Altar da Pátria, foi construído entre 1885 e 1935 em estilo neoclássico, com mármore branco. No local fica o Museu do Risorgimento, como é chamado o movimento
movimento da unificação da Itália. Um possui um terraço panorâmico, de onde se tem uma vista belíssima para a cidade e para o Fórum Romano, e abriga o túmulo do soldado desconhecido, representando todos aqueles que morreram durante a Primeira Guerra. 7. A Praça do Capitólio e Museus Capitolinos. O Monte Capitolino é outra das 7 colinas em que Roma foi fundada e que desde o século XVI assumiu a aparência que hoje tem e foi projetada por Michelangelo. A praça que reuniu as atividades civis da cidade até o fim da Idade Média foi criada de forma a ficar voltada para a Basílica São Pedro, no Vaticano, e abriga edifícios importantes como o Palácio Senatório, o Palácio Nuovo e o Palácio del Conservatore. Nesses 2 últimos palácios funcionam os museus capitolinos, além da escadaria em que muitos turistas tiram fotos. Os museus capitolinos, Musei Capitolini, fazem parte de um complexo de grande importância para a cidade, já que foram fundados em 1471, um dos mais antigos museus do mundo. Ele possui importantes obras relacionadas à cultura local, inclusive abriga a estátua da Loba Capitolina, símbolo da origem de Roma. 8º, a Piazza Navona, Praça Navona, fica no centro histórico de Roma e é também um dos passeios que precisam estar no roteiro. A praça foi construída onde antigamente ficava um estádio romano e tem diversos edifícios bonitos ao seu redor, alguns de arquitetura barroca, além de restaurantes e cafeterias. É um lugar que está geralmente movimentado, com artistas de rua e pessoas tomando um bom gelato, sorvete. A praça possui 3 grandes fontes, a Fontana dei Quattro Fiumi, Fontana del Moro e Fontana del Nettuno, além de construções importantes como o Palácio Pampiglia, onde está instalada a Embaixada Brasileira. 9. Piazza di Spagna, Praça da Espanha, antigamente conhecida como Praça da França. Possui também uma fonte com estilo barroco. A Fontana della Barcaccia está aos pés da escadaria que leva à Igreja Trinità del Monte. Ao redor da praça está localizada a Embaixada da Espanha, além de muitas lojas e restaurantes. A fonte que fica no centro da praça é sempre procurada para fotos, assim como a escadaria, onde muitas pessoas aproveitam para descansar de seus passeios a pé pela cidade. E 10º, o Castelo de Sant'Angelo, que não deve ficar de fora. Para quem gosta de construções antigas e atrações históricas, precisa conhecer o Castelo de Sant'Angelo. Ele está localizado às margens do rio Tibre e é também conhecido como Mausoléu de Adriano, porque essa foi a primeira função da construção, servir de tumba para o imperador e sua família. Ao longo dos anos, a construção ganhou outras funções, como fortaleza militar, fortaleza papal, além de prisão, e hoje o espaço é um museu, sede do Museu Nacional. Nos andares inferiores, você pode admirar a construção com partes originárias do Império Romano e referentes ao mausoléu. Já nos andares superiores estão salões ornamentados e de desenho renascentistas, referentes ao período em que a fortaleza pertenceu a papas. Um dos pontos interessantes da edificação é o Passetto di Borgo, uma passarela que ia do castelo ao Vaticano. No último andar, o visitante termina seu passeio com chave de ouro, porque o lugar tem um terraço com vista panorâmica que permite admirar boa parte da área central de Roma. Por lá você também encontra uma cafeteria que tem uma vista belíssima. Existem diversos outros passeios para se fazer em Roma, além de desfrutar de restaurantes, comidas deliciosas. Tudo vai depender do seu gosto, do que você procura, do que você quer conhecer na região. Mas independente de qualquer coisa, vá para Roma, visite Roma. Tenho certeza que você vai amar. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com muitas pessoas que adorariam conhecer esse lugar tão magnífico. Você pode ir apenas como turista, que quer conhecer aí diversos lugares pelo mundo, ou já como um cidadão europeu através da cidadania italiana. Não sabe como fazer? Lembre-se, eu sou a Anitta Del Grande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Como? Através do PDBI, Pesquisa Documentação Brasil-Itália, que é um curso online em que te ensino o passo a passo e vários caminhos para que você pesquise de forma eficaz os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Ficou interessado? Então acesse o link que deixarei na descrição para saber mais. Obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Até mais, um bacione!